Alright, I understand we're here because of a few blackheads. So, what's it gonna take to get that video done? A expressão idiomática alright em inglês é usada para indicar que algo está aceitável, em ordem ou está indo bem. All é um adjetivo que significa todo e right é um adjetivo que significa correto. Pode ser traduzida para o português como tudo bem, certo, ok ou está bem. É uma forma comum de expressar concordância ou consentimento. I understand, em inglês, significa eu entendo em português. É uma expressão utilizada para indicar que a pessoa compreendeu a informação ou a mensagem transmitida. We're é uma contração da expressão we are em inglês e significa nós estamos em português. Essa contração é comumente utilizada para simplificar a linguagem e é usada quando se deseja referir à primeira pessoa do plural, nós, e à ação de estar em algum estado ou local específico. Here. Advérbio de lugar que significa aqui. Ele está se referindo àquele lugar da reunião. Because of. Preposição que indica causa ou motivo e introduz a razão da conversa. É uma expressão que significa por causa de. A few, em inglês, significa alguns ou algumas, em português. Essa expressão é usada para indicar uma quantidade pequena, mas mais do que apenas um ou dois. Blackheads é um substantivo em inglês que se refere a cravos na pele. Cravos são pequenas obstruções nos poros da pele, geralmente com uma coloração escura ou preta, devido à oxidação dos olhos da pele. Se traduzirmos ao pé da letra, perceberemos que black significa preto e heads é o plural, para cabeças. Isso faz todo sentido, porque cravos nada mais são que pontinhos pretos na cabeça. É importante guardar na sua cabecinha que cabeça preta, no Brasil, é o nome de um passarinho. Então, já podemos chegar a uma tradução quando esse personagem diz Alright, I understand we're here because of a few blackheads. Que significa, tudo bem, entendo que estamos aqui por causa de alguns cravos. Este advogado está reconhecendo que a razão pela qual estão presentes ou envolvidos em uma conversa ou situação é devido a alguns cravos, blackheads. Com base nesta frase, pode-se especular que eles estejam discutindo um assunto mais leve ou menos sério, possivelmente envolvendo algo trivial ou cosmético, como o problema de alguns cravos, blackheads. O diálogo parece ser mais casual e menos relacionado a questões legais sérias. So é uma conjunção que é usada para indicar uma consequência ou conclusão do que foi dito. Pode ser traduzida como então, assim ou portanto. What's é a contração de what is, que significa o que é. It é um pronome pessoal neutro, na terceira pessoa do singular, que pode significar ele, ela ou isso, dependendo do contexto. Este pronome se refere a um vídeo. Gonna é uma contração informal da expressão going to, em inglês. Em termos de tradução, gonna seria equivalente a vai ou vou, em português, dependendo do contexto. Essa contração é frequentemente usada em situações informais para expressar ações futuras de maneira mais rápida e casual. Por exemplo, I'm gonna call you later. Pode ser traduzido como eu vou te ligar mais tarde. É importante observar que gonna é mais comum na linguagem falada do que na escrita formal. Perceba que já vimos 3 contrações na fala desse advogado. Trata-se de we're, what's e gonna, respectivamente. Isso ocorre porque a escolha de usar contrações é uma prática comum na língua inglesa, especialmente em contextos informais ou conversacionais. Isso ocorre porque as contrações tornam a fala mais natural e, muitas vezes, refletem a forma como as pessoas se comunicam no dia a dia. Take é o verbo no infinitivo que significa levar, pegar, tomar, conseguir, entre outros, dependendo do contexto. Nesse contexto, to take significa tomar ou levar. A frase está perguntando sobre as ações necessárias para alcançar um objetivo. To get pode ser traduzido como obter, conseguir, ou realizar ou alcançar algo. Nesta frase completa, esse advogado está perguntando o que é necessário para conseguir algo. A expressão completa, it gonna take to get, pode ser traduzida informalmente como vai levar para conseguir ou será necessário para obter. Essa construção é frequentemente usada na linguagem falada e escrita informal, por usar a contração gonna, já que esse advogado não está diante de uma juíza e sim de mais uma advogada, por exemplo. That é um pronome demonstrativo na terceira pessoa do singular que significa aquele ou aquela, se referindo a um vídeo específico, vídeo. É isso mesmo o que você deve estar pensando. Vídeo é um substantivo que significa vídeo. Down é um advérbio que indica movimento para baixo, ou, neste contexto, retirar algo de circulação, indicando a remoção de algo de uma plataforma online. Down realmente significa baixo ou para baixo, mas neste caso pode ser traduzido como remover, tirar ou deixar fora do ar. Com base na frase, So, what's it gonna take to get that video down? Pode-se inferir que os advogados estão reunidos para discutir uma situação em que um vídeo precisa ser removido. Pode ser um vídeo relacionado a um caso legal, talvez uma evidência, ou algo que afete seus clientes de alguma forma. A pergunta, o que será necessário para retirar esse vídeo, sugere que há uma preocupação sobre como lidar com o conteúdo do vídeo de maneira apropriada ou legal. Então continue comigo para descobrirmos. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. Vamos ver o que a advogada quis dizer com a frase. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. Palavra por palavra. My é um pronome possessivo usado para indicar posse ou pertencimento. Pode significar meu, minha, meus ou minhas. Nesse caso significa unicamente minha, visto que a cliente dessa advogada é uma garota. Perceba que essa palavra tem praticamente a mesma forma gráfica e significado da palavra cliente em português, porém a pronúncia é bem diferente. A maneira correta de pronunciar cliente em inglês é client, 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 client. O nome desse sinal gráfico é apóstrofo, apóstrofo. Cuidado para não confundir com nenhuma pessoa que se diz apóstolo. É pra glorificar de Pedres!
quando essa advogada diz clients, ela não está se referindo a clientes no plural, mas indica mais uma forma possessiva. Em inglês, quando você quer indicar que algo pertence a alguém ou está associado a algo, geralmente adiciona um apóstrofo seguido por s. Neste caso, clients significa que algo pertence a cliente, é da cliente. Quem acha que complexion é complexo está errado. Complexion refere-se à condição, textura, coloração e aparência geral da pele de uma pessoa, especialmente no rosto. Neste contexto, quando dizemos client's complexion, estamos nos referindo à qualidade ou características da pele da cliente da advogada. Se preferir uma tradução mais formal, poderá usar a palavra tez em português. Então, my client's complexion significa a pele, a aparência ou a tez da minha cliente. Você deve estar se perguntando, por que essa advogada usou a palavra complexion ao invés da palavra skin, já que ambas as palavras significam pele? A escolha de usar complexion em vez de skin na frase da advogada depende do contexto e da ênfase que a falante quer dar. Complexion é mais específico, pois se refere à qualidade estética da pele, incluindo características como cor e textura, e pode transmitir uma ideia mais refinada ou cuidadosa em relação à aparência da cliente. Se a intenção fosse apenas mencionar a pele de forma mais geral, skin poderia ser usado, mas neste caso, parece que o foco está na aparência da pele e como ela afeta a vida da cliente. Is é uma forma do verbo to be, no presente simples, indicando uma condição, estado ou identidade. Em contextos mais amplos, também pode ser usado como uma conjunção, mas nessa frase da advogada, is é usado para afirmar que a tez da cliente é o meio de vida, o sustento dela. Her é um pronome possessivo feminino em inglês, significando dela em português. Nesta frase, her refere-se à cliente mencionada, indicando que a tez dela é o meio de vida. Perceba que a advogada pronuncia essa palavra com maior intensidade no início em amarelo e com menor intensidade em azul no final. Perceba também que a pronúncia desses dois Os forma um som curto de U como em fugir. Portanto, pronuncie essa palavra assim. Livelihood, 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 livelihood. Essa é a palavra principal nessa fala da advogada, pois ela expressa a ideia central de como a tez da cliente é crucial para o sustento dela. Livelihood, em português, significa meio de vida, ou sustento. Refere-se à maneira pela qual alguém ganha a vida ou obtém os recursos necessários para sua subsistência. Na frase dada, my client's complexion is her livelihood, Mr. Spector, indica que a tez da cliente é fundamental para o modo como ela ganha a vida. M e R é uma abreviação de Mr. em inglês, sendo usado como um título de tratamento formal antes de sobrenome de um homem. O uso de Mr. é uma convenção cultural que varia dependendo do contexto e das normas sociais. Na frase fornecida, Mr. Spector é uma forma educada de se referir ao Sr. Spector. Harvey Reginald Spector é um dos protagonistas de Suits, Homens de Terno. Ele é um advogado e sócio nominal da Pearson Spector Lit. Portanto, a frase My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector pode ser traduzida como a pele da minha cliente é o seu sustento, Sr. Spector. Ou a aparência da minha cliente é o seu sustento, Sr. Spector. Ou ainda, se você preferir ser mais formal, você pode traduzir como a tez da minha cliente é o seu sustento, Sr. Spector. Isso ajuda a transmitir a ideia de que a cliente depende da sua aparência para ganhar a vida, possivelmente implicando que ela está envolvida em uma profissão onde a aparência é crucial. Not only did this incident harm her brand, it brought her emotional anguish. Agora, vamos ver o que a advogada dessa garota quis dizer com a frase Not only did this incident harm her brand, it brought her emotional anguish. Palavra por palavra. Not é uma palavra usada para negação ou enfatizar uma ideia contrária. Sua tradução é não. Procure pronunciar como um not. É assim que os americanos pronunciam essa pequena palavra. Only aqui destaca a exclusividade da situação. Sua tradução é apenas. Not only é uma expressão que introduz uma ideia de negação da ideia anterior e enfatiza algo adicional. Not only é usado para introduzir uma ideia de mais do que o inicialmente mencionado. Vamos traduzir como não apenas. Perceba que o T se torna o som de R, como na palavra carambola, e depois junta-se com o som de O. Os americanos acabam encurtando essas duas palavras e formando um único som na linguagem falada, not only. Did é o verbo auxiliar usado para formar a negação e a interrogativa do passado simples. Esse did vai fazer com que um verbo lá na frente se modifique para o passado em português. This é o pronome demonstrativo, referindo-se ao incidente mencionado anteriormente, e pode significar isto, este, esta, estes ou estas. Neste caso, só pode significar este, porque a próxima palavra é um incidente no singular. Incident em inglês é um incidente em português, e é por isso que eu sempre falo neste canal que quem fala o idioma português está a um passo à frente para aprender o idioma inglês. Um incident é um evento ou ocorrência, muitas vezes digno de nota ou significado. Pode abranger uma ampla gama de situações, desde eventos planejados até acontecimentos inesperados. Geralmente, um incident é quase um acidente grave, mas que não aconteceu por algum motivo. Os incidentes podem variar em natureza, como acidentes, emergências ou simplesmente incidentes notáveis na vida diária. Harm é um verbo que significa ferir, machucar, fazer mal a alguém, causar dano a alguém. Mas a melhor tradução aqui é prejudicar. Harm, que significa prejudicar, rima com farm, que significa fazenda. Então, vamos rimar. On such a calm farm, no harm causes alarm.
que significa, em uma fazenda tão calma, nenhum mal causa alarme. Lembra quando eu disse que o verbo auxiliar did modifica outro verbo, colocando-o no passado? Pois então, did harm significa prejudicou ou fez mal. A palavra her aparece 2 vezes nessa frase e trata-se de um pronome possessivo, indicando que o dano foi causado a ela, a pessoa mencionada dela. Brand é um substantivo que se refere à marca, nesse contexto, provavelmente associado à reputação ou imagem, especialmente associado no contexto de negócios e marketing. Pode se referir à identidade visual de uma empresa, incluindo o logotipo, design, nome e outros elementos distintivos que a diferenciam. Além disso, brand também pode ser usado de forma mais ampla para representar a reputação ou imagem geral associada a uma empresa, produto ou serviço. Para memorizar essa palavra, saiba que Band-Aid nada mais é que uma brand. Então, vamos traduzir esse pedaço da fala dessa advogada para que fique claro o que ela disse até agora. Not only did this incident harm her brand. Significa, não apenas esse incidente prejudicou a marca dela. Isso mostra que a advogada dessa garota litigiosa está explicando para o advogado da parte contrária que o incidente que causou cravos em sua face acabou prejudicando a marca criada por essa garota. Agora vamos ver o restante da frase. It é um pronome pessoal, referindo-se ao incidente mencionado. Brought é a forma passada do verbo bring, indicando a ação de trazer. Pronuncia assim. Brought. Brought. Perceba que bring é o verbo trazer no presente, enquanto que brought é a forma passada, ou seja, trouxe. E a forma no futuro é will bring, que significa vai trazer. Emotional. É um adjetivo que descreve o tipo de angústia, indicando que é emocional. Emotional. Emocional. Emotional. Emocional. Anguish. Refere-se a uma forte aflição mental ou emocional, e sua tradução é angústia. Um exemplo cotidiano de angústia, ou melhor, anguish, pode ser a sensação intensa de preocupação e desconforto que alguém pode experimentar ao esperar por uma notícia importante, como os resultados de um exame médico crucial. Então, emotional anguish fica cruzado para angústia emocional. Agora perceba que as palavras incident, emotional e anguish são muito parecidas com as palavras em português para incidente, emocional e angústia, respectivamente. Isso é uma evidência que mostra que muitas palavras compartilham praticamente a mesma grafia e significados em ambos os idiomas, só modificando um pouco a pronúncia das palavras. Agora, finalmente, vamos à segunda parte da tradução dessa frase. It brought her emotional anguish, que significa, mas também trouxe angústia emocional a ela. Com isso, a advogada dessa garota explica que além do incidente que prejudicou sua marca, também causou angústia emocional à garota, provavelmente querendo pedir algum dano moral ou estético no futuro. It was so bad. I couldn't post a video for a week. Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas o pouco que sei da vida é que quando uma pessoa olha para o lado ou para baixo enquanto tem uma conversa séria com alguém, é porque essa pessoa pode estar mentindo. Mas quero deixar claro que eu não gosto de julgar ninguém. Quem me conhece sabe. Agora vamos ver o que essa garota quis dizer quando disse It was so bad. I couldn't post a video for a week. It significa isso. E é um pronome pessoal neutro, usado como sujeito referindo-se a algo mencionado anteriormente, ou que é facilmente compreendido pelo contexto. Was é a forma passada do verbo to be, ser, estar, no singular. Neste caso, was é usado para indicar que algo aconteceu no passado. It was é uma construção que indica uma frase e geralmente é seguida por informações adicionais para completar o sentido. Pode ser o começo de uma narrativa, uma descrição ou uma explicação mais detalhada. Essas duas palavras juntas podem ser traduzidas com um simples foi. So é um advérbio que intensifica o adjetivo bad e significa tão ou muito. Neste caso, so é usado para enfatizar o quão ruim foi o que aconteceu. Bad é um adjetivo que significa ruim e descreve a qualidade do evento mencionado. So bad é uma expressão idiomática informal que significa muito ruim. Essa expressão é usada para descrever uma situação extremamente negativa, desagradável, frustrante ou uma insatisfação. A frase It was so bad indica que algo foi extremamente negativo ou desagradável. Essa expressão é frequentemente usada para descrever experiências difíceis ou situações problemáticas. Veja alguns exemplos. Never. In fact, it was so bad that when I came back to Hawaii, It was so bad that my fingers were always bleeding and I had to wear gloves. And it was so bad that people would come to see it. It was so bad, but it was a lot of fun. So, it was so bad. The next day after the show, I flew back to Chicago. I é um pronome pessoal usado como sujeito indicando a pessoa que está falando. Seu significado é eu. I, eu. Couldn't é a contração de could not, indicando incapacidade ou impossibilidade. Post é um verbo que descreve a ação de compartilhar online. Significa postar ou publicar em português. Já estamos acostumados com essa palavra, não é? A é um artigo indefinido que é usado para indicar um único objeto ou pessoa, indicando singularidade. Esse artigo indefinido significa uma, uns ou umas. Nesse caso, significa unicamente porque a próxima palavra está no singular e é masculina. Video é um substantivo que representa um conteúdo audiovisual. Neste caso, video é usado para indicar que a pessoa não pode postar um vídeo. Perceba que post e video se parecem com postar e vídeo, respectivamente. Perceba o quão parecidos são os dois idiomas. For é uma preposição indicando a duração de tempo. For significa por. Novamente, é um artigo indefinido que é usado para indicar um único objeto ou pessoa, indicando singularidade. Esse artigo indefinido significa uma, uns ou umas. Nesse caso, só pode significar uma, porque a próxima palavra é singular e feminina.
Perceba que os dois ES nessa palavra formam o som de I. Week é um substantivo que denota uma unidade de tempo, representando 7 dias. Wiki significa semana. For a week, se traduzido, significa por uma semana. E indica a duração de tempo em que a ação de postar o vídeo foi impedida. Em contexto, pode ser usada para referir-se a uma semana específica, como em for a week, na frase original, indicando a duração de tempo em que algo aconteceu ou foi experimentado. A palavra week poderia ser trocada por for a day, por um dia, for a month, por um mês, for a year, por um ano. Portanto, a frase It was so bad. I couldn't post a video for a week. Foi tão ruim, ou foi muito ruim. Eu não consegui ou eu não pude postar um vídeo. Por uma semana. Essa frase expressa gramaticalmente uma situação negativa intensa, indicando que a pessoa não pôde compartilhar um vídeo online por uma semana devido a circunstâncias adversas.